Santa Luzia, 27 de dezembro de 2020. No rest for this weekend. É um domingo. É verão. E eu estou louco para falar de trigonometria retrospectiva 2020, 3 de agosto. Eu estou falando de paz, mas eu quero falar de matemática. Vamos ver se eu consigo aqui. Tenho uma conta de Google com Vida com Livros, Espiritismo Científico Internacional. Aí eu quero pesquisar o grupo SciMath. Temos o grupo SciMath. Tudo começou quando eu estava brincando de trigonometria com esta variante de paintbrush. Saiu do Tex. Eu quero trissectar um ângulo qualquer. Ninguém sabe como controlar a divisão por 3, eu quero controlar a multiplicação por 3. Geometria analítica. Precisamos da origem em 4 retas. Y igual a 0, Y igual a mx, Y igual a ux, Y igual a vx. Todas elas passam pela origem. Descartamos o caso x igual a 0. Seria a reta perpendicular ao eixo Y. É isso? Não, ao eixo x. Seria a reta eixo x. Dado tangente de θ igual a m, nós forçamos tangente de 2θ igual a u. Pela fórmula de m mais m sobre 1 mais m2, eu tenho u em função de m. Tangente de 3θ igual a v, que é igual a tangente de 2θ mais tangente de θ sobre 1 mais tangente de 2θ vezes tangente de θ, que aí você coloca em função de m. Vai dar 3m mais m3 sobre 1 mais 3m2. E olha só que engraçado, aparece o triângulo de Pascal, o binômio de Newton, 1, 2 e 1, 1, 3, 3 e 1. Se você fizer isso para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai aparecer 1, 4, 6, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. E por aí vai. Now we need a ruler or compass. Com régua ou compasso, precisamos de 4 pontos, ou círculo, ou estreito, ou reta. Precisamos de uma reta. Como é que é? Um ponto em uma reta, o outro ponto na outra reta, mx, o outro ponto na outra reta, ux, o outro ponto na outra reta, vx. 4 variáveis, 2 restrições. Construa a raiz cúbica de 2. Eu desenvolvi isso e cheguei à conclusão de que nós precisamos encontrar M2. Quem souber M2 resolve todo o problema. Não sei se isso está registrado em algum lugar. Vamos ver se isso está registrado em algum lugar. Deixa eu ver esse aqui. Editar. Não. Vamos ver. O próximo passo é o tangente de terço. Números feios. Nós vamos partir do EE.tex. Vamos ver se eu tenho isso em algum lugar. Bom, dentro do SciMath, você pesquisa. Bora lá em casa.
Você acha ou você não acha? New Trigonometric Identity. Você acha? Muitas coisas. O meu scroll aqui nem aparece mais. Em 2 de novembro de 2020 começou a publicação. A primeira coisa que eu publiquei foi isso aqui. Então vamos ver como eu cheguei a essa fórmula. Você pegando V igual a 3M menos M3 sobre 1 menos M2, você reescrevendo a equação em polinômio de M, M3, menos 3V, M2, menos 3M mais V igual a 0. Você sabendo, suponha que V é a tangente de 9K graus. Você sabe que M é a tangente de 3K graus. Só para fixar as ideias. Se você tiver aqui 12 graus, aqui vai ser 36 graus. Só supositório. M igual a X mais V. Por quê? Porque eu quero tirar esse coeficiente de 3V M2. S igual a 3V. Continuo tentando tirar o coeficiente de M2. Q1 igual a menos 3, P1 igual a menos V, P2 igual a menos 3 menos 3V2, Q2 igual a menos 2V3 menos 2V. Quem é o delta? É assim que se resolve via Cardano. O delta é P2 sobre 20, P2 sobre 4 mais Q3 sobre 27, ou alguma coisa assim. Aí vai dar V2 mais 1 ao quadrado. Quem é o W? Tá difícil explicar isso aqui, né? Bom, resolva isso pelo Cardano. Uma hora vai dar certo. O seu delta deu negativo. Isso quer dizer que você tem P sobre 2 mais ou menos I raiz de menos delta. A raiz de menos delta aqui. Então você tem o W e o W barra, o conjugado. E a raiz cúbica disso, que é o W com letra maiúscula. A raiz cúbica disso vai dar... Você está vendo aqui, ó. Multiplicando esses dois, você tem V2 mais 1 elevado a 3 meios, exponencial de I 90 menos 3T. Tira a raiz cúbica do módulo. Está aqui a raiz cúbica do módulo. E faça manipulações algébricas, que eu demorei muito a simplificar isso aqui. Eu usei até o Wolfram Alpha várias vezes para simplificar. Quem é o Z? Raiz quadrada exponencial de 30 menos t. Aqui ficou mais claro, ó. Raiz quadrada disso aqui, exponencial disso aqui, 30 menos t. Esse W maiúsculo é conjugado de W. Z maiúsculo é conjugado de Z minúsculo. M, que é a resposta da equação original, é X mais V, que é igual a V mais Z barra, que é igual a V mais duas vezes raiz quadrada de V2 mais 1, cosseno, tira o I fora, 30 menos T. Essa é a solução final, sem matar ninguém. Foi daqui que saiu aquela fórmula. Brinca um pouco com essa fórmula assim que passar o avião. O que é M? Não é a tangente de 3θ? Tangente de 31 graus? O que é V? Não é a tangente de 1/3 do ângulo? O que é Z? O que é raiz quadrada de V2 mais 1? Não vai dar a
Tangente ao quadrado mais 1 vai dar seno sobre cosseno. Vai dar ou a secante ou a cossecante ao quadrado com a raiz quadrada. Vai dar o módulo ou da secante ou da cossecante. E o cosseno de 30 menos t? Que t é esse? Só falta descobrir que t é esse. Descobri um ângulo aqui que é tipo o irmão desses ângulos M e V. Um é o triplo do outro. Apareceu um ângulo T. Que ângulo T é esse? Nós precisamos descobrir. Tem um número complexo Z. Ele tem um módulo e ele tem um argumento. Você vai ver que engraçado que vai dar isso aqui. Tangente de π sobre 3 mais θ sobre 3 é igual a tangente de θ mais 2 vezes raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ, cosseno de π sobre 6 menos θ sobre 3, 90 menos... Então vamos lá. Aqui eu coloquei π sobre 3 mais θ sobre 3. Aqui eu coloquei θ. Aqui eu coloquei θ. Aqui eu coloquei π sobre 3 menos θ sobre 3. Cheguei à conclusão que esse aqui era π sobre 3 menos θ sobre 3. Eu joguei isso em sistemas de matemática como o R, e o MATLAB, e o Python. Eu cheguei em coisas como essa aqui. Essa aqui é a continuação do que eu estava falando naquela hora. Por isso que eu não fiz paper, porque meu raciocínio está muito bagunçado. Se A é o ponto no eixo X, A0, B, BBM. Eu tenho aqui a equação da reta AB. C é CCU. Tenho aqui equação como é que é isso aqui, gente? Você junta essas três equações aqui, ó. Você quer que C pertença a B. Se C pertence a B, então vale essa equação. Aí você manipula, você isola uma letra. Você pode isolar ou A, você pode isolar ou B, você pode isolar ou C. Aí vamos supor que você quer isolar o M. Você quer isolar o M. Tem um M2 ali do lado. V sobre M igual a B sobre C. Aqui é o contrário, eu isolei o V. Quando eu isolei o V veio acompanhado de M. Que dá exatamente 1/3 menos 8 sobre 9 M2 menos 3. Moral da história, nós precisamos controlar o M2. Eu falei, eu vou resolver essa porra considerando o M2. Foi aí que veio a ideia. Substitua x igual a M2. M igual a raiz de x. Eu voltei na equação original. M3 menos 3VM2 mais 3M menos V igual a 0. X raiz de x menos 3VX menos 3 raiz de x mais V igual a 0. V2, 3x menos 1 ao quadrado, x menos 3 ao quadrado. Desenvolva. Queremos eliminar o coeficiente de x2 igual a 0. S é igual a 6 mais 9V2. Q é igual a 9 mais 6V2. P é igual a V2. X, por translação, é y mais S sobre 3. Nós queremos que y3 mais py mais q seja igual a 0, queremos determinar quem é P e quem é Q. Aqui está mais bem explicado.
E por milagre, isso aqui vai valer para qualquer n. Aqui eu estou usando n igual a 3 Cardano. Isso aqui vai valer para 4 Ferrari, para 5 a quíntica e para pi, que é irracional, para frações, para tangente de θ. Nós estamos usando números reais. Nós vamos usar ângulos complexos, ângulos quaternions, ângulos biquaternions. Eu só não consegui fazer isso funcionar para alguns n's. Aqui eu estou usando n igual a 3. Quando você faz esse n, vamos chamar esse cara de p. Quando esse coeficiente, esse expoente 3, que eu estou dividindo por 3, eu estou trissectando. Quando eu quero dividir por 4 dá certo, dividir por 5 dá certo, dividir por fração dá certo, dividir por número complexo, número real, dá certo. Dividir complexo por complexo dá certo. Dividir quaternion por real dá certo. Agora, quaternion por complexo, as funções começam a dar pau. Você entra nos logaritmos das matrizes, começa a dar pau. Você entra nas exponenciais dos complexos e nos logaritmos dos complexos, começa a dar pau. Complexo com complexo. Agora, se você fixar biquaternio para V e real para P, dá certo. Olha como é que é a estrutura desse raciocínio. Você precisa pegar o binômio de Newton aqui. Aqui tem um binômio de Newton, o 6 e o 9. Aqui tem outro binômio de Newton, o 9 e o 6. Aí você manipula isso de modo que você sabe que o P pela fórmula é Q menos S2 sobre 3. Você sabe que o Q é menos 2 sobre 27 S3 mais Q S sobre 3 menos P. Nos outros graus você não sabe quem é. Nos outros graus você vai chutar. Então aqui você sabe que o delta aqui é 2 sobre 4 mais P3 sobre 27. Tá tudo bonitinho. Aqui você sabe quem são as pessoas graças aos poderes de Cardano. Você sabe que W é A mais BI. Você sabe que A é igual a menos Q sobre 2. Você sabe que B é raiz de menos delta. Você sabe que X é S sobre 3 mais 2 raiz cúbica de raio cosseno de T sobre 3. Daí sai essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui. Arco de tangente de um ângulo. Aqui está na posição do o V ou M. Você pega o V e divide por 3. Dá M. 3M2. Aqui é M. O X tem lugar de M. Não, X tem lugar de V. 3V2. Raiz de 1 mais V2. Raiz de 9V2 mais 1. Arco de tangente de V. Divide por 3 dá M. Tangente ao quadrado de M mais 60 graus. Por que tem esses 60 graus aqui? Porque quando você resolve a equação de Cardano, ele te dá 3 soluções. A tangente ao quadrado de V, a tangente ao quadrado de V, não, de M, mais 60, 120, 180, é isso? Tem que ser, né? É isso que está acontecendo, foi isso que eu descobri. Quando você resolve a equação, ele tem que te dar três soluções. E elas vêm espaçadas. Quando eu joguei no R, eu descobri exatamente quem são essas porra desses trem aqui, empiricamente. E esse número mágico aqui, esse que é o mais engraçado.
Você sabe que do lado de lá aparece o cosseno da terça parte do arco de tangente mais π. Isso aqui é o arco de tangente, não é de menos π a π sobre 2 a π sobre 2. É o arco de tangente mais π de uma fração algébrica. Aqui nós sabemos porque o Cardano deu de graça. Nos outros graus nós não sabemos quem é, eu indiquei tal. Nós sabemos que tem um número feio aqui, funciona para tudo quanto é tipo de número, e nós não sabemos quem é. Eu estou tentando descobrir quem é isso aqui para quíntica. As contas são cabeludas demais. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é o tipo de conta que nós temos que fazer para descobrir qual que é isso aqui para quíntica. Onde eu estava? Deixa eu ver esse texto aqui. Com essa fórmula, apareceu o arco de tangente de 2 sobre 11 dividido em 3 partes iguais amarrado na tangente de 75 graus por meio de radicais. Foi aí que apareceram os ugly numbers. Aqui, ó. A tangente ao quadrado de 75 menos 5 sobre 4 raiz de 5 está dando cosseno de 1/3 do arco de tangente de 2 sobre 11. Isso quer dizer que o número 1, que é a tangente de 45 graus, é irmão do número 2 sobre 11, que é a tangente do arco de tangente de 2 sobre 11. Na base 3. Módulo 3, que eu estou dividindo por 3. Veja que interessante. Vamos ver de novo no replay. Substitua aqui x igual a 1. Quanto que é o arco de tangente de 1? 45 graus. Π sobre 4. Mais 60. 15, né? 75 graus. Tangente ao quadrado de 75 graus. Quem não entendeu? Nem eu entendi. 45 sobre 3, 15. Com mais 60, 75. Aqui eu tenho 1. X ao quadrado, 1. Vezes 3 mais 2, 5. 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. 2 raiz de 2. 1 ao quadrado, 1. Vezes 9, 9. Mais 1, 10. 2 raiz de 2, raiz de 10. 2 raiz de 20. 4 raiz de 5. Então apareceu 5, apareceu 4 raiz de 5, apareceu a tangente de 75, cosseno de 1/3, e isso aqui vai dar 2 sobre 11, olha lá, 8 vezes 1, 27 vezes 1, 18 vezes 1 menos 1. 18 menos 1, 17. E 7, 24. 44. 8 sobre 44. Divide por 4. Divide 8 por 4, 2. 44 por 4, 11. 2 sobre 11. Pronto. Aí eu falei, acabo de descobrir que quando x é tangente de 45 graus, A1 igual a 11, B1 igual a 2. C1 igual a raiz de 5, 1 mais 2 raiz de 3 sobre 10. Eu tenho raiz de A mais BI sobre raiz sexta, raiz cúbica de A mais BI sobre raiz sexta de A2 mais B2 é igual a um cosseno mais I raiz de um seno. Ou seja, eu tirei a raiz cúbica de 11 mais 2i. E eu fiz isso para tangente de 72 graus, tangente de 36 graus, tangente de 54 graus, tangente de 18 graus. Cliquei. Tangente de 9 graus, menor que zero.
Aí apareceu uma variante daquele arco de tangente. Tangente de 63 graus. Tangente de 81 graus. Tangente de 27 graus. O que é bonito em todos esses números? Que todos eles se parecem com esse 11 e com esse 2 aqui. Ó. Todos esses números aqui são construtíveis com régua e compasso. Veja que o U eu simplifiquei para não ficar escrevendo raiz de 5 toda hora. Mas esse C3 aqui, 2U menos 3, é construtível com régua e compasso. A raiz quadrada de 114 menos 50U é construtível com régua e compasso. E por isso o quociente entre eles é construtível com régua e compasso. Eu consigo construir a raiz cúbica de um número com régua e compasso. Repare que são todos os múltiplos de 9. 9 vezes 1, 9 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 vezes 10, 90, não vai ter aqui. Como é que eu vou substituir a tangente de 90? Vai dar infinito. Onde eu estava? O segundo membro é radical. São apenas 10 divisíveis. Determine as 10 linhas. Acabei de determinar as 10 linhas. Cosseno de 1/3 arctã de B sobre A é igual a M2 menos 2 menos 3V2 menos 2 raiz sexta de A2 menos delta. Aí vem a pergunta inversa. Dada a fração C igual a B sobre A, quem é F menos 1 de C igual a 0? Aí tem a equação 27c x4 mais 18c x2 menos 8xc igual a 0, x maior que 0. Ficou muito feio isso aqui, eu abandonei. Não chegou a conclusão nenhuma. Eu coloquei no Wolfram Alpha, apareceu isso aqui. Eu quero saber a pergunta inversa. Deixa eu ver se eu entendi isso. Dada a fração, quem é o V da fração? Se eu tiver o arctã da fração, quem é o V dessa fração? Eu coloquei tudo ao contrário e tentei extrair o V em função da fração. A raiz cúbica sumiu. Vamos para a quinta raiz, tangente de 5t. Imagina a minha empolgação ao descobrir essas coisas. Eu falei, eu vou descobrir coisas mais engraçadas aqui. São números engraçados. Então aqui está todos os desenvolvimentos. 72, 36, 54, 18, 9, 81, 27. E descobri que isso vale em meio plano. Como é que eu descobri que isso vale em meio plano? Deixa eu mostrar para você. Novidade.r. Vamos ver. Reverso.r. Vamos ver. Loop.r. Vamos ver. Loucura.r. Trivial.r. Trisection Complex Identity.r. Trisection Identity.r. No caso complexo, eu fiquei preocupado com as fórmulas que dizem que aparece o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Eu fui fazendo os testes, calculando as integrais de linha. Estava tudo dando certo. Tirei arco de cosseno de matriz, deu tudo certo. Arco de cosseno de... como é que chama? Quaterno, biquaterno, tudo certo.
Vamos ver. Vamos para a tangente de quinto. Veja essa figura. Quando eu tentei dividir 120 graus por 6, apareceu a raiz quadrada de um número, muito cabuloso, a raiz quadrada de outro número em outro cateto, o ângulo 6θ e a raiz quadrada de um número elevado a 6. Isso está público. Aí eu falei, deixa eu fazer isso com uma coisa mais geral. Ao invés de raízes quadradas, eu quero raiz quadrada de f mais k raiz quadrada de g sobre h, raiz quadrada de a mais b raiz de c sobre d. E u mais q raiz de v sobre w elevado a p sobre 2. Esse é o futuro. Vamos ver sobre o que eu estou falando. Onde está o desenvolvimento disso aqui? Eu tenho a tangente de 2t, a tangente de 3t e qualquer tangente de 5t. A mais b sobre 1 menos ab. Aí dá uma equação aqui, ó. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Se m2 é igual a x, m é igual a raiz de x. X raiz de x, menos x mais x, 5x menos v é igual a 0. Aí desenvolve. N igual a 5. A igual a D igual a cosseno de NT. B igual a C igual a seno de NT. Eu falei, tem que ser tangente de θ mais kπ sobre 5, f de V2, tangente de θ. Comecei a delirar. Falei, se V for tangente de θ, M for a tangente de θ mais 2kπ, acho que é melhor pegar o PDF, né? Tem o quinto ponto PDF aqui. Deve ser esse. Cosseno de 1p arctangente de tal, m2 menos a 1 mais p, 1, a menos 1, p menos 1 mais pv2, aparece o binômio de Newton, por exemplo, 45, a equação de Diofantina. Aí eu tenho lá um radical elevado a p, um radical e outro radical e outro radical. E no final apareceu um número natural. Eu falei doido demais natural aqui, mas no final é radical. Eu falei, eu garanto que eles são construtíveis. Não é isso que eu queria, não. Tá faltando arquivo aqui. Vou mandar abrir todos os arquivos aqui até eu achar esse trem aqui. Deixa eu ver esse text aqui. Solvable polinomial, discriminantes. Vamos ver esses discriminantes aqui. Delta de 2, delta de 4, delta de 5. Trisection identity, SQRT, Lambert, trisection, complex identity, Lambert, trisection identity, heptagram. Bom, esse aqui é o resultado final, né? Estou tentando chegar no desenvolvimento dele. Quinto ponto PDF, tangente hiperbólica complexa, conferir. Será que eu joguei tudo fora?
Será que ele ficou lá no tangente terço mesmo? Deixa eu ver se ele ficou no tangente terço mesmo. Que beleza, hein? Mais do que isso aqui não vai achar, não. Tá aqui, depois do Barrange Document tem documentação. Achei! Eureka! No começo você faz S igual a 2 sobre 3. Aí você tem RAD 1, RAD 2. V igual a 1, você tem uma conclusão. RAD 2, RAD 3. Você tem aqui 88 e 16. Você fala, 88 e 16. Aí depois você vai para n igual a 5. Você fala, eu quero o coeficiente de x4 sobre 5. 4 mais 5 vezes 2. X igual a y mais s. Y mais s elevado a 5 menos 5s, y mais s a 4 mais a3, a2, a1, a 0. 10y3 menos 5 mais blá blá blá. Coeficiente de y3, quanto que é? Quanto que é o coeficiente de y3? Foi daqui que eu tirei os binômios de Newton. Rad 1 igual a S, Rad 2 igual a 2 vezes a raiz quadrada de menos coeficiente de y3 sobre 5. Aí você só muda o n aqui, ó. O Rad 1 sempre é o S. Cadê a fórmula? Volta na fórmula. O meu A aqui é Rad 1. O meu B aqui é Rad 2. Aí eu estava tentando controlar esse Rad 1 e Rad 2 aqui. O que eu fiz? Usei meus superpoderes, né? Não tem superpoder nenhum. Quem é o coeficiente de y elevado a n, dividido por n? Quem é multiplicado por 2? Olha o 2 aqui, ó. Olha o 2 aqui, ó. 2 vezes raiz de d sobre p. Todas as contas estão aí. Eu quero dividir 315 por 7, eu quero que dê 45 graus, que eu quero que a resposta dê 1. Então o meu V é tangente de 7t, o meu M vai dar 1. Eu vou ter uma equação bonitinha, que ela é solúvel por radicais, toda controlada, eu sei quem são as respostas, então eu estou brincando com coisas que eu já sei qual que é. Daqui a pouco eu vou mexer com as que eu não sei, eu generalizo. Aqui, ó, eu estou no grau 7 agora. Vou fazer divisão por 7, não é isso? Ó, o tanto de jogo da velha que eu coloquei aqui, ó. Divisão por 7. P igual a 7. Quem é o coeficiente de y7? Quem é o coeficiente de y6? Quem é o coeficiente de y5? O Rad 2 é 2 vezes a raiz quadrada de menos b5 sobre 7. Aí apareceu lá. 2 vezes raiz de 364. Aí eu coloquei aqui, conclusão. O N tem que ser igual a P, o AP menos 1 é 2 vezes Newton P2 menos P2V2 igual a PP menos 1 menos P2V2. O AP menos 2 tem que ser o Newton P2 ao quadrado mais 2 Newton P4 mais 2 P Newton P3 vezes V2. E fui testando. Testei para 3, testei para 5, testei para 7. Aí eu falei, já funcionou para 3, 5 e 7? Vamos testar para 11. Porque quem divide em duas partes divide 4 e 8. Quem divide em 3 divide em 6 e 9.
Quem divide em 5, divide em 10. O rádio 1 é S. O BP-2 é Newton. O rádio 2 está dando aqui. O M2 tá controlado. Achei o tal. Temos cosseno. Temos seno. O cosseno eu sei quem é. Vamos para P igual a 11. Todo mundo impressionado. O que eu consegui com N igual a 7? Olha lá na internet. (3 de novembro). Números. Os caras falando que não funciona para pequenos números. Eu falei, você tem que colocar um tanto de if e else. Aí os caras falando, o ângulo zero não existe. Eu falei, esses caras ficam falando que as coisas não existem só de sacanagem. Porque elas existem. É só você abstrair bem. E tudo com link para o Wolfram Alpha. O que o Wolfram Alpha é a conclusão das coisas que eu faço. Olha lá o que o Wolfram Alpha fala. Tá dando 0. O cosseno da terça parte do arco de tangente desse número é igual a 1/4 da raiz quadrada desse número. Então eu consigo tirar cosseno da terça parte do arco de tangente de um número. Eu consigo explicitar a trissecção de um ângulo. Aí eu fui postando todas essas coisas lá. Todo o meu raciocínio lá. Abemos Ugly Numbers. Joguei na internet lá Ugly Numbers. Todos os meus Ugly Numbers estão na internet. Falei, fui para o grau 5. Cheguei no grau 5. Fui para variáveis complexas. Aqui estão as variáveis complexas. Em R. Verificado para P igual a 5. Olha o P igual a 5. Tá dando 0. Tangente ao quadrado da quinta parte de 45 graus mais 3 vezes 360 menos um rádio 1 dividido por um rádio 2 igual, né? Porque o resultado é 0, cosseno da quinta parte do arco de tangente de outro número irmão. 1 sobre 589, 71, raiz quadrada de 13,5. É esse o tipo de coisa que eu descobri. Verificado para P igual a 7, verificado para P igual a 11. Aí eu comecei a errar algumas coisas, depois fui publicando em Python. Falei, vou aprender Python para corrigir o meu problema de precisão. Porque eu estava com sinal de mais e sinal de menos, estava com números muito grandes, muitas casas decimais, e estava parecendo que a soma estava dando uma raiz quinta ou raiz sétima inteira. E não era inteira, era muito próxima de um inteiro. Aí no dia 16 de novembro eu falei, essa versão está preocupada com sinal de mais ou de menos. Aí estava consertada. Vejamos o que tem no Google Drive.
É o código-fonte. Vou mostrar para vocês, olha aqui. São coisas óbvias. Cosseno de 7 vezes arco de cosseno tangente de 210 graus menos 25 terços sobre raiz de 448 menos 337 elevado a 7 a 3,5 igual a zero. Não é óbvio? Bom, além disso, acho que não tem mais nada para falar. Tem? Tem sim. O futuro, vamos falar no futuro. Vamos falar no futuro. Vamos fechar isso aqui. Diminuir isso aqui. Estamos falando sobre P igual a 11. Vamos falar sobre o futuro. O futuro é o delta de 2. O delta de 2 aparece exatamente... Quer ver? Window. Não tem ninguém. Eu tenho este arquivo aqui publicado. SQRT. Estou totalmente perdido aqui. Onde estão os estatísticos e PhDs para analisar que números são esses? Discussão. Começou engraçado. Eu tenho discriminante pela divisão de 2, 3 e 4 e apenas por Galois. Tá lá a fórmula. Aí eu falei, se eu colocar x igual a tangente de 3 radianos, eu consigo achar 1 radiano. A tangente de 1 radiano. Mas normalmente a gente não sabe quem é a tangente nem de 3 nem de 1 radiano. Aí eu coloquei assim: imprima se só se o módulo de z for b sobre 2 elevado a p, a tangente do argumento de z for parte imaginária sobre parte real, o módulo da tangente ao quadrado de m menos a sobre b for menor ou igual a 1, ou então, se eu estiver falando com números complexos, se o módulo de m não estourar para infinito, se o módulo de b não for denominador zero ou ele não estourar para infinito. Aí o que ele imprimiu? Ele imprimiu isso aqui. Isso aqui é o código-fonte. Você fala para ele: com 300 casas decimais, eu quero de 3 divisão por 3, divisão por 50, divisão por ratio, third por 1, 21, third por 1, 121, 18 vezes third, 3 vezes third, esse aqui tá melhor. 3 vezes third, 360. Pega todos os 3 vezes θ, todos os múltiplos de 3, divida por todos os números que você puder e gere um relatório com 700 algarismos. E aí ele vai, ó. Depois eu mandei ordenar. O mais engraçado é o 45 graus. Porque 45 graus a tangente é 1. Tangente ao quadrado de 45. 1. 1 menos 3 menos 2. Então aqui tem a tangente ao quadrado de menos 2 terços. O arco de cosseno dela, vezes 4, cosseno, mais 8, dividido por 16. Isso aqui dá zero. Então eu dividi esse ângulo aqui
por 4, esse ângulo aqui por 3, esse ângulo aqui por 5. E ele foi imprimindo. E teve aqui linha 65 65.579. Ele também funciona com 1 radiano na divisão por π, com 1 sobre π radiano na divisão por π ao quadrado. Ele fala que o delta é tanto, o m é 1.0, o a é tanto, aqui é o a, tá parecendo que é 1 mais raiz de 2, olha lá. A parte real de z, a parte imaginária de z é tanto, o módulo de z é tanto, e o cosseno do argumento de z é tanto, o seno do argumento de z é tanto, a tangente do argumento de z é tanto. Portanto, o cosseno de π vezes o arco de cosseno da tangente ao quadrado de m menos a sobre b é igual a cosseno do argumento de z, que dá esse número aqui. Editor? Não, editor. Aí eu coloquei. Isso aqui dá uma fração beta sobre gama elevado a p sometimes, que era onde eu queria chegar. O cosseno do argumento de z, esse número m2 menos a sobre b, o cosseno do argumento de z, o cosseno de φ, tá aqui, ó. O cosseno de φ, ele dá beta sobre gama elevado a p sometimes. Aqui, ó. Forma-se um triângulo ABC em que a hipotenusa está elevada a P. Essa é que é a ideia do teorema, que eu não estou conseguindo enunciar. Eu coloquei sometimes. Sometimes não é teorema. Eu preciso saber quando é que isso aqui vai dar menor ou igual que 1. Eu preciso saber quando é que isso aqui não vai para infinito. Quando é que isso aqui vai para zero, quando é que isso aqui vai para infinito. Quando isso estiver resolvido, isso aqui vai dar um bom teorema. Por enquanto, isso aqui é um esboço. Então vamos falar de futuro. Falta falar de futuro ainda, não falta? Aqui tem divisão por π ao quadrado, 1 sobre π radiano. Divisão por 4 raiz de 2, π sobre raiz de 2 radiano. Divisão por 2π raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 radiano. Divisão π sobre raiz de 3 radiano, 1 sobre raiz de 3 radiano, 1 sobre raiz de π radiano. Π menos raiz de π radiano. A coisa mais difícil que tem é achar a raiz de π radiano, que ela está no quadrante errado. Eu consegui achar o π menos raiz de π. O π menos raiz de π é 1,36, ele está no quadrante certo. Se você pegar só a raiz de π, está no quadrante errado. Π ao quadrado. 1 sobre π ao quadrado. Tudo isso eu tentando construir as coisas.
Aí você tem 7 mais 11j radianos, na divisão por 3 mais 4j radianos. Aí você tem um triângulo em que o cosseno é um número complexo, o seno é um número complexo, a tangente é um número complexo. Você tem lá elevado a p. Cadê o elevado a p? Módulo de z igual a b sobre 2 elevado a p. O módulo de z vai dar b sobre 2 elevado a p. E aí isso funcionou também para quaternions na divisão por 3. E é claro que está faltando os biquaternions. Onde foram parar os biquaternions? Os biquaternions na divisão por 3 estão funcionando também, só que não estão aqui. Onde eles foram parar? Em que máquina eles estão? Se eles não estão nessa máquina, eles estão na internet, não é possível. Roubaram meu arquivo? Deixa eu ver. Eu não coloquei biquaterno na internet, não. Que beleza. Fora da caridade não há salvação. Com caridade há evolução. Não, ainda falta o futuro. Deixa eu fechar esse aqui. E esse aqui. Aí eu falei, no futuro não muito distante, nós vamos saber exatamente quem é esse. Porque, quando é que nós temos hipotenusa elevada a p. E esse arctang de tal, esse tal aqui, apareceu uma fração algébrica no caso do p igual a 3. Mas não apareceu nos outros graus, porque nós não temos Cardano. Aí eu falei, no caso do delta de 2, nós podemos achar aqui, ó. Ter o cosseno de arco de z igual a menos v a quarta mais 1 menos e ao quadrado vezes 6 e ao quadrado menos 1, onde e é igual a raiz quadrada de v2 mais 1. O delta de 4, eu cheguei à conclusão de que temos aqui o módulo de z também, temos o cosseno de arco de z, delta de 4, módulo de z está aqui, cosseno de arco de z está aqui, em função de c. Quem é c? Cosseno de t sobre 4. Você precisa resolver essa equação x aqui. C igual a essa expressão. E o cosseno de arco de z, você pega esse C na linha de cima e multiplica por 4 na linha de baixo. E o delta de 6 eu fiz também. Você tem módulo de z, dado por essa expressão aqui. E você tem cosseno de arco de z, dado por essa expressão aqui, onde o C vem logo acima. Só que a minha tela é muito pequena para vocês lerem. Vocês vão ter que fazer tudo de novo. E no caso de 5? No caso de 5 é muito mais difícil, porque eu tenho y5 mais py3 mais qy2 mais ry mais s igual a 0.
Aí eu peguei esse cara aqui, ó. Tschernhaus. O discriminante de ABCD é uma coisa louca. Resolver uma equação é uma coisa louca. MyRound está aí, MyInt está aí, Contains está aí, teste polinômio. Divisores de um polinômio. Next prime. IsPrime. Exemplo. Funciona com BCD igual a zero. BCD igual a zero, mas não funciona com exemplo com x5, x4, x3, x2, x1, x0. Se tiver o x3 e o x2 sem ser zero, não vai funcionar. Eu estou pegando este paper aqui e implementando. Solving Solvable Quintics. Nós sabemos que a minha quíntica é resolvível. Tangente de 5θ em função de tangente de θ. É uma função solúvel. Nós temos uma fórmula para ela. Ele tem aqui o passo a passo. Suponha que o polinômio é solúvel por radicais, mais F11. A primeira coisa é aqui, ó, é que solve. Down Tschernhaus. Depois calcule o F20 de x. Calcule o F20 de x. Calcule o delta, a raiz quadrada do discriminante. Se P igual a 0 e Q igual a 0, dá para fazer alguma coisa. Calcule o T1, o T2, o T3 e o T4. Calcule L1, L2, L3, L4. Defina Z1, Z2, Z3, Z4. Não esqueça do L0. Aí você vai ter R1, R2, R3, R4. E aí você vai ter R1, R2, R3, R4 minúsculos. E aí você vai ter X1, X2, X3, X4 e X5, as 5 raízes. E aí você faz Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 e checa se o Y deu zero. Quando isso funcionar, eu publico. Por enquanto não está funcionando. Funcionou somente com valores fixos. Com valores variáveis está uma loucura completa. Agora sim. Os vizinhos estão loucos. É domingo. Agradecemos aos bons espíritos que porventura vieram comunicar-se conosco. Fora da caridade não há salvação, com caridade há evolução.